Olá a todos. Eu fiquei muito tempo ausente do meu canal, mas os últimos acontecimentos internacionais me fizeram fazer esse vídeo hoje, 13 de outubro, exatos 110 anos do milagre do Sol em Fátima. Muitos canais, ultimamente, têm postado notícias sobre a crise internacional que está acontecendo na Terra Santa. Outros fazem menção à crise que está acontecendo na Ucrânia, que está lá se travando, né, entre a Rússia e a Ucrânia. E muitos dizem, tem até um canal que eu até gosto muito, que é o canal Questione-se, falam muito da questão do fim dos tempos. Porque é o fim dos tempos, porque tem uns 3 anos e meio, depois é a preparação para a chegada do anticristo. São canais basicamente de verve protestante. São canais até interessantes, mas são protestantes. Então só isso aí já pesa muito negativo, no meu entender. Por quê? Se você não leva em conta as profecias de Fátima, Fátima foi o último e derradeiro sinal de Deus para que os homens se emendassem. Fátima, isso se você desconsiderar Garabandal, né, as aparições de Nossa Senhora na Espanha, que se desenrolaram entre o início e meados da década de 60 do século passado. Você não tem como desconsiderar Fátima. E Fátima é um apelo à conversão. E as profecias de Fátima, as duas primeiras partes já se cumpriram, estão se cumprindo, e a terceira é a que melhor está se desfechando nos tempos em que vivemos. O protestantismo, se ele ignora as profecias de Fátima e o milagre do Sol e o fato das profecias de Fátima, as duas primeiras partes da profecia terem se cumprido, então é falha, na minha opinião, é falho. O canal Questione-se, por exemplo, gosto muito do rapaz lá do canal Questione-se, mas peca nisso. Nós não estamos vivendo o fim do mundo, estamos vivendo o final dos tempos. Existem duas situações aí: final dos tempos, final do mundo. Uma antecede a outra, por um determinado espaço de tempo que não sabemos determinar quanto é, mas tem coisas bem visíveis e que se tornaram patentes. Por exemplo, pelas Escrituras, se sabe que 3 elementos concorrerão para o fim do mundo. Esses 3 têm que se desfechar, senão não há fim do mundo, palpável ou em vista. O primeiro é que os judeus teriam que voltar a ter um Estado. Eles voltaram a ter um Estado, um território, uma pátria. Eles não tinham pátria. Voltaram à sua pátria originária, o povo da antiga aliança. E esse já ocorreu a partir de 1948 com a fundação do Estado de Israel. Inclusive, Oswaldo Aranha, grande diplomata brasileiro, foi uma das pessoas idealizadoras do Estado de Israel. Lembre-se, 48 foi 3 anos depois do fim do último grande conflito mundial. O segundo evento seria a pregação do Evangelho em todo o mundo. Bem, a pregação do Evangelho em todo o mundo, tem algumas pessoas que entendem que seria em algumas partes do mundo, as partes mais habitadas do mundo. Outros entendem que envolve o mundo todo. O Evangelho não foi pregado no mundo todo. Eu sou dessa segunda linha de pensamento. O Evangelho não foi pregado no mundo todo ainda. Tem rincões, tem lugares do planeta que ainda não ouviram o Evangelho. Não foram tocados ainda pelo Evangelho. Então, sem esse requisito, não há que se falar em fim do mundo. E o terceiro evento é a conversão em massa do povo judeu, que está previsto, Está previsto nas Escrituras, nas cartas de São Paulo,
né? Em especial nas cartas de São Paulo. No Evangelho também está previsto. Quando Jesus disse que a paz só seria alcançada em Israel, em Jerusalém, quando se dissesse em alto e bom tom, bendito que vem em nome do Senhor. Quando o seu povo originário, né? Nós somos os herdeiros dessa aliança, que foi aperfeiçoada e suplantada pela nova aliança em Cristo. Então, a maioria dos judeus se converteriam em massa antes do fim do mundo. Nenhuma dessas duas últimas aconteceram. O Estado de Israel existe, tudo bem, a primeira das três, mas não houve ainda a pregação do Evangelho no mundo todo, tampouco houve a conversão em massa dos judeus. Mas, e aí? O que é que isso tem a ver com as profecias de Fátima? Nossa Senhora, em Fátima, ela não aparece lá para bater ponto de entrada, hora de almoço, ponto de saída, não. Ela vem nos transmitir uma mensagem. Não é apenas para você dizer, Nossa Senhora, que linda, que maravilhosa, a mãe de Jesus desceu do céu, a mãe de Deus desceu do céu, para nos visitar. Não, Nossa Senhora não vem só nos visitar. Muito mais do que isso. As mensagens de Fátima desenrolam um painel profético, um pouco quanto assustador, é verdade, mas que se mantivermos a esperança e a fé, não deve nos apavorar. Não se sabe o que é a terceira parte do segredo de Fátima, né? Que foi dada por Nossa Senhora nas aparições que sucederam em 1917 para os 3 pastorzinhos de Fátima, né? Francisco, Jacinta e Lúcia. É bem verdade que a visão do segredo foi revelada em 2000. Se você for procurar na internet, você vai encontrar lá a visão do terceiro segredo. A visão sim, mas a explicação dessa visão ainda existe oculta. Porque creio que seja muito chocante. Muito chocante. Existem certas hipóteses bem plausíveis sobre o que envolve a terceira parte do segredo de Fátima e que está se transcorrendo diante dos nossos olhos. Quem leu o terceiro segredo de Fátima, né? Certamente o cardeal Ottaviani, certamente o cardeal Bea, né? Grandes autoridades da igreja, em especial nos anos 60, nos revelam, essas pessoas, que pelo menos um elemento importante é o pano de fundo dessa mensagem. E já está se desenvolvendo. A apostasia. A apostasia que vem do cume da igreja. Do cume. O que é o cume da igreja? A igreja militante nesse mundo, né? Vem do cume e desce pelas autoridades da igreja até o povo. E aí, hoje em dia, você tem uma Europa, por exemplo, apóstata e ateia. A Europa, antes, berço, né, da expansão católica, que o berço originário é Jerusalém. Mas a grande expansão foi através daquelas nações tidas como cristandade. Né? França, Espanha, Itália, Portugal. Né? Então, partes da Alemanha, porque o resto da Europa, a Europa setentrional, né? A Europa nórdica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, norte da Alemanha, boa parte da Holanda, apostatou. A Inglaterra apostatou, né? Para o protestantismo luterano. Então esse protestantismo histórico já está praticamente morto. Mas a Europa autenticamente católica também passa por uma situação de perda de fé, né? Perda do sentido religioso de uma forma galopante. Quando Nossa Senhora fala na apostasia, a gente
liga logo um fato ao outro, né? A apostasia que começa do cimo, né, do cume da igreja e desce para o povo. E é isso que a gente está vendo. Então, existe uma realidade que nós já falamos de perda de fé, de perda do sentido da sacralidade, né? Do sentido de que Deus é o início, o fim e deve ser a consumação de nossa existência. Mas as pessoas não veem isso com bons olhos porque querem viver imersas em seus vícios. E a Europa, né, em seus pecados, a Europa é um continente que muita coisa ruim também veio de lá, né? Muita coisa péssima veio de lá. O iluminismo, o racionalismo, o modernismo, o comunismo. A origem está encravada na Europa. E hoje a gente vê a situação, né? Um continente que sequer repõe o número de habitantes que morrem. Repõe através de imigração. Né? O outro evento, que está ligado certamente a Fátima, talvez seja, a gente vai tratar um pouco melhor disso, o aviso de Nossa Senhora. Talvez Nossa Senhora tenha avisado que a igreja, que os papas reinantes, né, não convocassem concílio Vaticano II e não mudassem a liturgia. A gente vai falar disso um pouco melhor em outros vídeos. E o terceiro ponto que eu queria falar, também ligado ao que se vincula às hipóteses que se lançam sobre a terceira parte do Segredo de Fátima, diz respeito à conversão da Rússia e o papel da Rússia no destrinchar e no desenrolar da terceira parte do segredo. E eu acredito firmemente que a Rússia tem um papel preponderante no presente e no futuro da igreja, né, e dos destinos de boa parte da humanidade. Pelo menos Nossa Senhora nos deixa um alento de que, apesar de todos os erros que a Rússia praticou, está praticando e vai praticar, no final ela se converte, né, devido à misericórdia de Nosso Senhor. Mas para isso, muitas coisas, a justiça de Deus cairá sobre nós. Muita coisa vai ocorrer. E eu diria que desastres naturais provocados ou pela natureza ou pela mão do homem, né, novos tipos de armas vão ser utilizados nos dias que se aproximam, né? Teremos uma escalada de violência, teremos uma escala de desastres naturais e de guerras. Não é o fim do mundo. Nosso Senhor fala nos evangelhos, né? Havereis de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, mas não tem mais porque não é o fim ainda. Ok? Haverá uma conversão, haverá uma restauração. Eu acho que o terceiro segredo está intimamente ligado a todos os desastres que ocorrerão e estão ocorrendo a nível das almas das pessoas e em nível material. A situação da igreja está umbilicalmente ligada à situação em que se encontra o mundo. Se a igreja militante, que somos nós, que estamos sobre a terra, está vivendo um momento de crise sem precedentes, é lógico que a civilização também está envolvida nisso. Então, esse é o mês do Rosário. Você pode até questionar, isso aí é só sua opinião de católico, eu fico com a Bíblia. A Bíblia confirma muitas das coisas que os santos católicos predisseram em suas obras, em suas visões. A vida dos santos são brilhantes, são diamantes que se
revelam de uma forma realmente fulgurante na história da igreja. A história do corpo de Cristo nessa terra, que é a história, nossa história aqui, ela é um reflexo também da vida de Nosso Senhor. Se Cristo, que é a cabeça, teve sua paixão, a Igreja Católica também passa por uma situação de paixão. Nós acredito eu, que nós já passamos pela fase de flagelação de Nosso Senhor. Já estamos finalizando a parte de coroação de espinhos de Nosso Senhor. E já vai se iniciar a parte de crucifixão de Nosso Senhor. Mas depois, a ressurreição. Até o próximo vídeo.